Depois de dias sendo criticado, questionado e muito vaiado, principalmente no próprio Santiago Bernabéu, Vinícius Júnior fez exatamente o que precisava fazer. Entrou em campo, decidiu e virou o jogo, não só no placar, mas no clima. O que parecia ser mais uma noite pesada para o brasileiro, acabou se transformando em uma goleada do Real Madrid. Uma atuação coletiva interessante e, principalmente, uma resposta clara às críticas. Não com discurso, não com postagem em rede social, mas com futebol. E tem muito detalhe nesse jogo que precisa ser falado com calma. Antes de falar do Vini, é importante entender o contexto. O Real Madrid vive uma temporada estranha. O time foi eliminado de forma precoce e preocupante da Copa do Rei pelo Albacete, algo que ninguém esperava. Isso abalou o ambiente. Por outro lado, quando o assunto é Champions League, a história muda completamente. O Real vai muito bem, aparece entre os primeiros colocados, assume momentaneamente a segunda posição geral e mostra que, mais uma vez, é o campeonato onde o clube se sente em casa. Ou seja, crise em uma frente, força total na outra. E nesse cenário instável, Vinícius Júnior entrou pressionado como poucos. Com a saída do Xabi Alonso, que claramente não deu certo, o Real apostou em Álvaro Arbeloa, um técnico ainda em início de carreira, vindo da base, sem grande respaldo e sem currículo pesado. É o tipo de treinador que chega sabendo que qualquer erro pode ser fatal. Mesmo assim, Arbeloa fez algo que chamou a atenção. Bancou Vinícius Júnior. Depois de um coletivo tenso, de vaias e de toda a confusão da rodada anterior, ele foi claro internamente e publicamente. Vini seria titular e cumpriu. Isso é importante porque mostra que, mesmo sem muita moral, Arbeloa comprou uma briga. Ele deixou claro que confia no brasileiro e que não ia ceder à pressão da arquibancada logo no primeiro teste. O time que entrou em campo estava longe do ideal. Muitos zagueiros machucados, Hausen e Asensio como titulares por falta de opção. Camavinga improvisado na lateral, algo que já deu certo no passado. E Valverde jogando fora de posição, mesmo já tendo dito que não gosta de atuar ali. No meio, Bellingham e Arda Güler, que voltou ao time titular. No ataque, Vinícius Júnior, Mbappé e a novidade, Franco Mastantuono, aproveitando a ausência de Rodrigo, que está lesionado. Era o típico jogo com cara de problema, porque apesar do Mônaco não viver grande fase, jogo de Champions não perdoa erro. E o clima não estava bom. Vini já vinha de vaias. Valverde também tinha sido vaiado. Até Bellingham ouviu críticas. Se o Real perdesse esse jogo, o caos estaria instalado. Aí, quando o jogo começa, acontece o básico. Mbappé marca. Sem surpresa nenhuma, uma jogada bem construída, passe rápido, finalização de primeira, gol, 1-0. E aqui vale uma pausa rápida. Os números do Mbappé nessa Champions são absurdos. Em 6 jogos, 11 gols. É coisa de outro planeta. Ele já começa a flertar com o recorde histórico de gols em uma única edição, que é do Cristiano Ronaldo. Ainda é cedo? É, mas o ritmo assusta. Mas o jogo muda mesmo no segundo gol. Uma jogada linda, coletiva, daquelas que explicam futebol. Camavinga dá um toque de letra. Arda Güler acha um passe perfeito. A bola chega em Vinícius Júnior. E aqui tem algo importante. Vini não força. Ele vê Mbappé melhor posicionado. Toca e deixa o francês na cara do gol. Mais um gol. Mais uma assistência do brasileiro. E esse detalhe importa demais, porque mesmo vivendo um jejum de gols, Vinícius nunca deixou de participar do jogo. Enquanto parte da torcida vaiava, os números gritavam o contrário. Vinícius Júnior já ultrapassou Kaká em participações em gols na história da Champions League. Ele só está atrás de Neymar entre os brasileiros. E não é porque faz menos gols, é porque distribui muita assistência. Nas últimas 10 edições de Champions, apenas um jogador tem pelo menos 25 gols e 25 assistências. Vinícius Júnior, mais ninguém. Isso diz muito. O segundo tempo começa e o clima muda completamente. Logo no início, Mastantuono marca, novamente com participação direta de Vinícius, que dribla, segura a bola e escolhe o melhor passe, mais uma assistência. E depois, finalmente, vem o momento que faltava. O gol do Vini. Um chute seco, no ângulo, sem chance para o goleiro. Gol de quem estava precisando não só marcar, mas respirar. Na comemoração, um gesto simbólico. Vinícius corre para abraçar Arbeloa. Um recado claro. Confiança gera resposta. No fim, foram 2 assistências. 3, se contar o gol contra que a UEFA insiste em dar assistência. Um gol, atuação decisiva e uma goleada que muda completamente o ambiente. As vaias viraram aplausos. A desconfiança virou alívio. E o Vinícius, que estava sendo tratado como problema, virou solução. No dia seguinte, jornais espanhóis como Marca e AS destacaram a postura de Mbappé como liderança verdadeira. Já a imprensa francesa exaltou o gesto como maturidade. Ex-jogadores do Real também se manifestaram. Arbeloa voltou a falar publicamente e um ex-zagueiro do clube afirmou: vaiar Vinícius é esquecer quem ele é para a história recente do Real. Nas redes sociais, o debate explodiu. Parte da torcida pediu desculpas. Outra parte manteve a crítica, alegando que ninguém está acima do clube. É impossível ignorar um ponto importante. Vinícius Júnior carrega um peso emocional enorme no futebol espanhol. Ele é alvo constante de ataques, perseguições, provocações e pressões fora do normal. Isso afeta qualquer jogador. Alguns jornalistas espanhóis levantaram esse ponto.
Talvez o problema não seja só o futebol de Vinícius, mas o quanto ele precisou lutar fora de campo. Isso reacendeu um debate antigo. O futebol espanhol, mesmo o melhor ambiente para El Com. Tudo isso. Começaram as especulações. Inglaterra voltou a ser citada como possível destino futuro. Clubes da Premier League acompanham a situação há anos. Outros, mais emocionais, falaram até em uma volta simbólica ao Flamengo no fim da carreira. Nada concreto, mas o simples fato desse debate existir já mostra que algo está errado na relação com a arquibancada. Ao defender Vinícius publicamente, Mbappé fez algo que vai além do futebol. Assumiu um papel de liderança institucional. Ele deixou claro que não aceita que um companheiro, ainda mais um ídolo recente do clube, seja tratado daquela forma. E isso muda o jogo internamente. Ele precisava desse jogo. O Real também. E agora fica a pergunta: será que Arbeloa consegue devolver o Vinícius a um papel de protagonismo, mesmo com o Mbappé sendo o número 1 absoluto? Talvez não como antes, mas deixá-lo de lado, como vinha acontecendo, claramente não fazia sentido. Ainda mais em ano de Copa do Mundo. Depois de tanta pressão, tanta vaia e tanta dúvida, Vinícius Júnior respondeu do jeito que sempre respondeu: jogando bola. E no futebol, isso ainda vale mais do que qualquer discurso. A Saudi Pro League já escolheu seu grande alvo para a próxima janela de transferências, que acontece no meio do ano. A Liga Saudita, que vem investindo pesado para se consolidar como uma potência global, vê em Vini Júnior a peça perfeita para elevar ainda mais o nível técnico, midiático e comercial da competição. Não se trata apenas de contratar um craque, mas de dar um passo estratégico que pode marcar uma nova era no futebol da Arábia Saudita. De acordo com informações publicadas pelo jornal inglês The Telegraph, o cenário financeiro da Liga Saudita tende a ficar ainda mais favorável nos próximos meses. Isso porque vários contratos de jogadores renomados estão chegando ao fim, o que libera uma grande margem no orçamento dos clubes. Com menos salários altos para pagar, abre-se espaço para investir pesado em um nome de impacto mundial e Vinícius Júnior surge como prioridade absoluta. Mas o interesse saudita não acontece por acaso, nem surge do nada. O momento vivido por Vinícius Júnior no Real Madrid é de mudanças e incertezas. O clube espanhol passa por um período de transição importante, especialmente após a troca no comando técnico. Xabi Alonso deixou o cargo, e quem assumiu foi Álvaro Arbeloa, uma mudança que mexe diretamente com o ambiente do vestiário e com o planejamento esportivo da equipe. Dentro desse novo contexto, a situação contratual de Vini Júnior começa a chamar atenção. O atacante brasileiro ainda não renovou seu contrato com o Real Madrid, e isso acende um alerta não só para o clube, mas para o mercado internacional. Sem uma definição clara sobre seu futuro, o jogador passa a ser observado com ainda mais interesse por ligas e clubes que sonham em tirá-lo da Europa. A Saudi Pro League entende que este pode ser o momento ideal para agir. Do ponto de vista saudita, trata-se de uma oportunidade rara. Um dos melhores jogadores do mundo. Agora eu quero a sua opinião. O que você achou sobre esse jogo do Vini Júnior? Será que vamos ver o Vini no Prime esse ano? Deixa o like se curtiu o vídeo e se inscreve para não perder nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!